Eu quero passar para você de casa a dimensão que a Globo News, que o Guga Chakra, que o Jorge Pontual, que a Raquel Carrembu, que essas pessoas nunca vão te passar. Eu quero passar para vocês o que de fato representou um ano da administração Trump. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vamos falar de mais um ponto. Eu digo que a gente está chegando ao final do primeiro ano do governo Donald Trump, né? E essa ação na Venezuela, que a gente está vendo nos últimos dias, ela mostra um pouco da transformação dos Estados Unidos sob a gestão do Laranjão. E ontem a gente falou sobre o futuro da Venezuela e falamos aqui que a prioridade seria a estabilização do país antes da transição e que, segundo as minhas fontes no Departamento de Estado, as coisas ainda estavam em discussão de como isso aconteceria. E não demorou muito, e ontem mesmo a posição que eu tinha recebido começou a se confirmar de forma pública. Algumas horas depois do programa da quarta-feira, o secretário de Estado, Marco Rubio, deu uma declaração que parece confirmar essa visão. Coloca aí, por favor, Bruno, a declaração do secretário Rubio. Well, there's a lot of operational details that can't be discussed publicly, obviously, for obvious reasons. So, as we move forward, we'll describe our process, which is a threefold process in Venezuela. I've described it to them now. Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Some of this will overlap. I've described this to them in great detail. We'll have more detail in the days to follow. But we feel like we're moving forward here in a very positive way. E isso responde muitas das perguntas que as pessoas estavam tendo, porque o plano da Venezuela, então, tem 3 passos e todos eles demonstram que os Estados Unidos estão, de fato, dando as cartas na Venezuela. Passo 1 é a estabilização do país, o que explica por que os Estados Unidos optaram por manter a vice do Maduro na presidência interina, já que os relatos apontam que a CIA acreditava que os nomes da oposição poderiam gerar reações dos membros do governo. Então, o primeiro passo tem a ver com essa estabilização, e com a utilização do dinheiro que estava sendo utilizado para o cartel de Los Soles, para o regime venezuelano, agora com os americanos controlando esse dinheiro. Você tem um segundo passo, que é assegurar que o Ocidente tem acesso aos mercados venezuelanos, e aqui lê-se muito fortemente setor petroleiro, que hoje é fortemente controlado por Rússia e China, com a liberação de presos políticos. Então você tem um choque de liberdade econômica e política, para daí você conseguir passar para o passo número 3, que é a transição de poder, e aí que nós devemos ter um novo nome à frente da Venezuela. Parece um bom ponto. Para todos os efeitos, essa é uma vitória gigantesca para os Estados Unidos e para a liberdade, porque, ao que parece, eles conseguiram neutralizar a Venezuela e agora estão exercendo na prática o controle do país sem que haja uma guerra civil, e isso deve marcar o fim de mais de 2 décadas de influência russa e chinesa em um dos países mais importantes da América Latina, a maior reserva de petróleo, de energia do planeta Terra. E eu sei que, eu vou ser absolutamente sincero, eu sei que nós, brasileiros, estamos meio putos com o Donald Trump, com razão, por causa da retirada das sanções
e que muita gente não quer nem ouvir notícias boas relacionadas a Donald Trump. O brasileiro tá puto com o Trump. Eu sei que tá. E sendo sincero, a gente não sabe, eu tô sendo absolutamente honesto com vocês, como da audiência, como eu sempre sou. A gente não sabe os detalhes da retirada, o que foi acordado, o que levou ele a essa decisão. E é óbvio que eu também fico no karaokê dizendo bolado. Mas a contrapartida é dizer que, obviamente, nós temos que ser gratos pelos vários meses que ele nos deu e nós, do Brasil, não aproveitamos. E o fato inequívoco é que Trump é o presidente dos Estados Unidos. E nesse um ano, os americanos têm muito do que se orgulhar. Além de toda essa questão da Venezuela, que foi uma demonstração de poder, uma vitória gigantesca para os Estados Unidos, eu quero passar para você de casa a dimensão que a Globo News, que o Guga Chakra, que o Jorge Pontual, que a Raquel Carrembu, que essas pessoas nunca vão te passar. Eu quero passar para vocês o que de fato representou um ano da administração Trump. Eu quero um dado só para vocês terem magnitude do que a gente está falando. A criminalidade no país despencou. Os Estados Unidos tiveram 23% de queda em roubo de veículo, 20% de queda no número de homicídios. Os homicídios nos Estados Unidos tiveram a maior queda percentual da história recente. 18% de queda no número de roubos e 10% de queda nos crimes violentos. Mais de 62 mil crianças vítimas de tráfico sexual e trabalho infantil foram resgatadas. 62 mil crianças. A overdose por drogas, a maior causa de morte dos Estados Unidos, disparada, 3 vezes o número de acidentes de carro, que é o segundo colocado. A overdose de drogas dos Estados Unidos, que vem crescendo incessantemente, vinha crescendo nos últimos 20 anos, também desabou. E daí a luta tão grande do Trump contra as drogas chinesas e venezuelanas. É claro que isso é, em parte, consequência da política imigratória do Trump. Os cruzamentos ilegais na fronteira estão no menor nível desde 1970. 55 anos atrás. O problema de imigração, de entrada ilegal de novas pessoas nos Estados Unidos, foi praticamente resolvido, sendo que mais de 2 milhões de pessoas ilegalmente no país foram retiradas. As bolsas batendo recorde. Os Estados Unidos também tiveram, enquanto o Brasil agora coleciona o maior IVA do planeta Terra, aqui nos Estados Unidos não tem taxade. E o Donald Trump fez o maior corte de impostos da história dos Estados Unidos e a tendência é que os cidadãos americanos recebam neste ano a maior restituição de imposto de renda da história. O governo devolvendo dinheiro para a sociedade. Mais de 2,5 milhões de empregos foram criados para cidadãos americanos. A gasolina bateu o preço mais baixo dos últimos 4 anos. Mais de 18 trilhões de dólares foram anunciados para os novos investimentos dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, durante todo o governo Biden, 1 trilhão de dólares foram anunciados de investimentos futuros para os Estados Unidos. Em um ano, o Trump assegurou mais de 18 trilhões de dólares de investimentos para os Estados Unidos. Um ano. O recrutamento militar, que os americanos estavam tendo dificuldade de conseguir manter os números de oficiais na ativa e de militares na ativa, por conta do baixo índice de recrutamento, o recrutamento militar bateu o maior número de recrutas no primeiro ano do Trump dos últimos 15 anos. Foram 8 guerras na conta do Trump encerradas. Na área da saúde, as empresas de alimentos se comprometeram a remover corantes e vários ingredientes nocivos à saúde depois de ações do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, do Robert Kennedy Jr. Nem vou falar do negócio do paracetamol e da gravidez, que foi um grande achado do ponto de vista da descoberta de por que você teve tantos casos ligados de autismo nos Estados Unidos. O Trump também acabou com a loucura da ideologia de gênero,
seja ela na emissão de passaportes, no reconhecimento de órgãos públicos, nas disputas esportivas. Deixa eu dar as melhores notícias que eu posso dar. Essa é a notícia que você tem que olhar e falar assim, cair no chão e agradecer, porque é isso que resolve a guerra. Escuta o que eu vou te falar. No primeiro ano do governo Trump, em 2025, as vendas da Bíblia Sagrada aumentaram 41,6%. E os streamings de música cristã cresceram em 50%. A América está passando por um reavivamento cristão. Agora, a gente está vendo as notícias sobre uma possível compra ou anexação da Groenlândia. Segundo Trump, adquirir a Groenlândia era uma questão de segurança nacional e o Trump não está nem aí se os líderes lacradores da União Europeia concordam ou não com isso. E o tempo em que os Estados Unidos eram vistos como um país fraco, decrépito, de um Joe Biden tropeçante e vacilante, acabou. Os adultos voltaram ao poder, os tiranos e os ditadores têm muitas razões para estarem com medo. Tá bom ou não tá? Eu acho que tá. Como alguém que adotou os Estados Unidos ou que foi adotado pelos Estados Unidos, eu digo a você que por mais chateação que a gente possa ter com uma coisa ou outra, a gente tem que estar muito satisfeito com Donald Trump. Do ponto de vista do Brasil, ele olhou para o nosso país com atenção e brigou pela nossa liberdade como nenhum outro presidente lutou. E ainda tem mais 3 anos, pelo menos, de Laranjão. Então, vamos continuar o trabalho. Hoje é dia de Washington DC, vocês vão ver as imagens nas minhas redes sociais, me sigam lá no Instagram, realpfigueiredo08. E a gente não vai trazer novidades imediatamente, mas a luta continua. Existe uma expressão em inglês que, né, it's not over until the fat lady sings, que é uma expressão da ópera, né? A ópera só acaba quando a gorda canta, e a gorda ainda não cantou. Então, tem muita luta pela frente. A gente vai continuar fazendo essa luta daqui, sim, em tudo que me couber. E parece que o Nicolás caiu de Maduro. Para quem achava que Donald Trump havia desistido de combater a esquerda aqui na América Latina pelo fim da Magnitsky, estava enganado. Donald Trump não desistiu e eu convido você a não desistir também. Deixe seu like se você gostou dessa captura, comenta aqui o que você acha que vai acontecer nos próximos dias e eu te convido a acompanhar o passo a passo do que está acontecendo aqui na América Latina e qual vai ser o impacto disso no Brasil, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para você não perder nada. Eu vou estar trabalhando dia e noite para trazer as melhores informações e análises do que está acontecendo no Brasil e no mundo aqui no canal Olavo do Carvalho. Lembrando que eu tenho vídeos novos no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Então não perde tempo e ativa o sininho das notificações. Se você quer ajudar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar membro aqui do canal e fazer parte de quem não desiste do Brasil. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo para você se tornar membro do canal e receber na frente os vídeos que vão ao ar às 18, 19 e 20 horas. A gente sempre dá prioridade para os nossos membros. Já são mais de 300 membros aqui no canal, e eu te convido a fazer parte. Então, deixe teu like. Muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.